Bem, existem algumas estratégias que você vai ter nesse processo de emagrecimento. Ao tentar emagrecer, algumas estratégias são extremamente importantes no processo de você fazer toda essa transição aqui. Você vai ter uma evolução ao longo desse tempo. Então você precisa de uma evolução. Né? Uma das grandes dificuldades é você ali naquele início, você sem muita experiência, você nunca treinou bem, você nunca, às vezes nem treinou, às vezes você nunca fez dieta, às vezes você nunca comeu alimentos saudáveis, você não tem hábitos, você tem hábitos que enraizaram todo o processo, ou seja, você ficou em sobrepeso, em obesidade ao longo de vários anos, né? Desde a sua infância, dos seus hábitos, a sua introdução alimentar foi ruim, às vezes você teve ali hábitos que foram sendo construídos ao longo do tempo. Seus pais te ensinaram algumas coisas, você aprendeu outras coisas por conta própria. Você, ao longo do tempo, tomou algumas escolhas erradas, algumas que levaram a sobrepeso e obesidade. Isso a gente vai começar a desconstruir com algumas estratégias. Primeiras estratégias no treino, né? As estratégias no seu treino para o emagrecimento, a primeira coisa delas é fazer musculação. Precisa fazer musculação. João, precisa fazer musculação 1 hora por dia, 2 horas por dia? Não, você vai fazer musculação pelo menos 3 vezes na semana, no mínimo. Eu acho assim, é um valor que não fica muito, não fica pouco. E em algum momento, se você, ao progredir, você pode chegar a 4 dias, mas no começo, menos é mais. Então não adianta aquela pessoa, tem muita aquela pessoa que começa extremamente motivada, depois de um tempo perde a motivação. O objetivo aqui é você aderir ao treinamento. Aderir é permanecer, entender que precisa dele e ficar pro resto da vida, musculação pro resto da vida. Isso aí você fala, poxa, mas isso é difícil, é tão difícil para mim hoje, mas só começa a fazer 3 vezes na semana, daqui a um tempo vai ficar muito mais fácil. Precisa de treino aeróbio, né? Musculação e aeróbio, né? Na verdade, mas aí vamos falar do aeróbio depois. Primeiro, 3 vezes na semana. Quanto tempo? Pelo menos uns 30 minutos. Fazendo 30 minutos, isso aqui já vai fazer uma diferença muito gritante. Precisa de personal? Não, não precisa. Não precisa gastar dinheiro agora. O objetivo é você não gastar dinheiro para você aumentar a adesão. Por quê? Porque aí você começa a gastar, aí isso começa a pesar financeiramente para você e você desiste da academia e, né, você vai abandonando. Eu já vi muito adolescente, jovem, que ali na fase de estudante, sem dinheiro, né, e aí acaba engordando muito naquela época, acaba perdendo o hábito de treinar, que é tão importante por causa disso. Outra coisa é treino aeróbio, precisa ter treino aeróbio. Aí pode ser uma bike, esteira, corda naval. Precisa de um treino aeróbio, né? Corrida de rua, não importa. Que tenha intensidade, né? Esse treino precisa aeróbio com progressão de intensidade, ou seja, você precisa de intensidade. Você vai começar ali, ó. Você vai começar a treinar e você vai precisar de ter intensidade. Você vai treinar 2 semanas e aquele treino ali de corrida a 6 por hora, corrida a 8 por hora ali na esteira, aquele trotezinho vai ficar leve. Seu corpo vai se adaptar e aí você precisa colocar 9 quilômetros por hora. Seu corpo vai se adaptando, né? Então você vai ter um processo de progressão. Ao longo do tempo, vai acontecer isso aqui com você. Ó. Vou colocar aqui mais didaticamente para você entender que ao longo do tempo, esse aqui é o treino de musculação, vai tendo que progredir. E também o seu treino aeróbio vai progredindo. Então você vai progredir os dois, né? O que é essa progressão aqui? Nessa primeira fase aqui, ó, treino aeróbio, você pode progredir na quantidade de tempo, você fazia ali 15 minutos. Aqui você agora vai fazer 30 minutos, na mesma intensidade, uma corridinha, um trotezinho, você ou progride isso. Só que a progressão por tempo, ela é muito limitada. Então a gente acaba fazendo, por quê? Você vai evoluindo no tempo, isso é que vai ficando mais custoso para você e afeta outro fator que é a adesão. Então a adesão é importante, a adesão o tempo todo é importante, porque a adesão é você aderiu
aquela estrutura e ela não afeta a sua vida tanto que ela te faz querer desistir. Então é importante você entender que aumentar o seu treino aeróbio só em minutos não é a única forma. Então, começa ali treinando 15 minutinhos, 10 minutinhos, 5 minutinhos, velocidade 8 por hora, dá um trotezinho. Ficou ofegante, descansa, volta mais um. Sem muito controle, só para fazer um aeróbio, um estímulo. Tem que dar estímulo, tem que ter intensidade. Não adianta ficar caminhando na esteira ali 2 horas que você ali está tendo um efeito fisiológico ridículo ali. Né? E aí a gente vai fazer evolução diferente. O que a gente vai fazer? A gente vai evoluir na intensidade, a velocidade. Você vai manter a mesma quantidade de treino, porque a sua rotina já é baseada naquilo. A ideia é treinar o mínimo possível de tempo, porque além de aderir, fica mais fácil colocar na rotina, você fica menos suscetível a desistir. Então foca agora em não aumentar o tempo de treino, mas aumentar a intensidade desse tempo de treino. Mas fazer, como eu falei, no mínimo 30 minutos de musculação e no mínimo uns 10 minutos ali. Então, você vai começar na velocidade 8 km, de 8 km na esteira, por exemplo, aqui eu estou usando o exemplo da esteira, e depois, ao longo do tempo, você vai progredindo para a velocidade 10 km, e assim sucessivamente. Aqui na musculação, essa progressão de intensidade também tem que ser feita. Você vai começar ali, aqui primeiramente, como você vai progredir? Vamos usar um exemplo de um exercício. Lá você escolhe 30 minutos, dá para fazer uns 5 exercícios, 6 exercícios, a depender da quantidade de séries. Vamos dizer que no agachamento livre, no agachamento você vai fazer ali no agachamento você faz no começo ali com 10 quilos, somando os dois lados ali, 10 quilogramas. Com o passar do tempo, você não vai aumentar a quantidade de volume, de tempo de treino. Você só vai mudar a intensidade, você vai ficar mais forte. Você vai colocar ali 20 quilos depois de um tempo. E assim sucessivamente. Entendeu? Ou você pode, aqui já no treino de musculação, vale outro jeito de você aumentar ali esse volume. Né? Talvez você às vezes está aqui, no meio aqui, você aumentou um pouquinho da carga, né? Dá para aumentar de 10 para 15. Tem anilhas de 1 kg, 2 kg, vai colocando ali pouco a pouco, semana a semana. Eu gosto de fazer um aumento a cada 2 semanas ali, eu aumento um pouquinho a carga, coloco anilha a mais, né? Já dá uma mexida ali na sua intensidade. Então é importante esses ajustes aqui, ter treino aeróbio, ter treino de musculação. Outra coisa aqui no seu treino é você conseguir fazer na academia mais perto da sua casa. Por quê? Porque, mais uma vez, pensando em adesão. Toda dificuldade que você colocar no seu treino, né, vai ficar ruim para você. Então, coloca esse adendo aí. Né? Se aqui você pode, né, fazer exatamente aquilo que a gente falou. Já na alimentação, fazendo isso aqui, cara, fazendo essa estratégia de musculação mais aeróbio, já vai dar um retorno muito grande para você. Muito grande mesmo. Né? Alimentação. Se você quer dar um up mais ainda, aí faça. Peça. Aqui eu acho que isso aqui é importante. Peça ajuda ao professor da academia. Ou contrate um personal pelo menos uma vez por semana. Ou seja, tenta contratar pelo menos uma vez na semana ali no começo, se você está com dificuldade e não tem dinheiro. Então dá para fazer dessa forma. Na alimentação, vamos passar para alimentação agora. Alimentação você tem diversas estratégias, porque é aqui onde está uma maior dificuldade, porque é mais complexo. Né? A alimentação é um pouquinho mais complexo do que a musculação. Embora só musculação seja um monte de coisa para você aprender. Né? Tem evolução dos exercícios, você tem variáveis para controlar, então tem muita coisa. A alimentação já é outra coisa, já é outra história aqui. Vamos falar de algumas estratégias. Primeiro, comer mais frutas e vegetais. Por que a gente vai comer mais frutas e vegetais? Né? Para que a gente tenha mais compostos, mais fitoquímicos e mais fibras que vão ajudar em outros aspectos. Por que você come mais frutas e vegetais?
Eu já tinha explicado aqui em outro quadro aqui como que funciona esse processo aqui, ó. Quando a gente vai lá e come uma fruta e vegetal, a gente treina, né? O treino, a gente estimula essa proteína sinalizadora aqui, que chama NRF2, né? Que vai lá no núcleo das suas células, célula essa que pode ser a muscular, por exemplo, e secreta essas enzimas antioxidantes. Então isso aqui vai ser importante, principalmente para a pessoa que está obesa, que está com o corpo inflamado e oxidando muito, muito efeito de radicais livres. Uma pessoa que ela vai treinar, ela vai ter muito problema com isso. Então, comer frutas e vegetais vai ajudar nisso, né? Já vai ajudar a melhorar esse sistema antioxidante. E aqui, mais fibras musculares, que também fibras alimentares, que também vem das frutas e vegetais. Aumentando esse consumo, você vai comer ali, geralmente, tem uma meta de 500 gramas de vegetais por dia. E aí tem que variar, até para você ter adesão, como eu falei, tem que variar, né? Variar os vegetais e formas de preparo. Então faz uma cenoura cozida, uma cenoura crua, uma cenoura com carne, né? Isso só usando a cenoura de exemplo. Aí pega a fruta lá, você compra melancia numa semana, na outra você compra melão, na outra você compra laranja e comprando sempre tomate, folhas, sempre tendo em casa tomates, folhas, porque eles têm, por exemplo, vegetais verdes folhosos têm glicosinolatos, que um composto bioativo extremamente importante para o corpo, um fitoquímico extremamente importante para ativar essa via de antioxidante aqui, né? Para evitar o processo de inflamação no corpo. Então, variar esses vegetais é importante, né? Isso aqui já é outra estratégia. Déficit calórico, né? Você vai escolher bem esse déficit, escolher e administrar. Por que eu falo de escolher e administrar? Você vai ter que escolher um déficit calórico, você, beleza, entrou em déficit calórico, mas ao longo do tempo, esse déficit calórico vai ter que ser reanalisado, de acordo com as fórmulas, né, com tudo aquilo que eu passo nas outras aulas, você vai entendendo como que faz para escolher um bom déficit calórico, né? Não adianta colocar ali 1.000 calorias de déficit, 1.500, sem saber o porquê que você está colocando. Ou às vezes, lá na frente, você está tendo muito efeito da fome. Então, vale às vezes testar um ciclo de carboidratos, mudando periodicamente, né, essa condição. Então, é outra estratégia que você pode ter ali para ajudar na sua dieta. Outra forma é melhorar a qualidade da gordura consumida. Então você vai comer mais ali, você vai comer mais ômega 3, né? Dá para suplementar. Você pode usar ali mais peixes na dieta e vai usar menos carnes e processados, menos carnes gordas e processados, ou seja, evitando assim que você coma ali, né, essa gordura saturada que é pró-inflamatória. Como que funciona esse modelo ali onde você tem uma dieta ruim que come bastante gordura? A gordura ela vai ser pró-inflamatória, ela vai lá entrar na célula do seu músculo, na célula, né, do seu tecido adiposo, ativar o NF-κB, que é um fator de transcrição que vai no núcleo e secreta interleucina 6 e TNF-alfa, que vão para o seu sangue, vão ficar circulando lá pelos órgãos, e essas enzimas aqui são pró-inflamatórias, então elas vão inflamar aquela região, vão piorar a sensibilidade à insulina, o que geralmente vai gerando uma bola de neve para quem luta para emagrecer. Então, melhorar essa qualidade já é um passo muito importante. Vamos ver o que mais pode melhorar, que você pode fazer. Se hidratar melhor. O processo de metabolismo depende dessa hidratação, né? Dormir. Isso aqui já seria outro ponto, mas enfim, se hidratar melhor já muda. Outra coisa, menos dias aumentar a proteína
Ou seja, nós vamos ter uma progressão proteica ao longo do tempo. Por que a gente faz isso? Existe um outro quadro aqui que eu quero mostrar para vocês, que é o que acontece no processo de emagrecimento. A quantidade de alimento vai reduzindo e a fome, essa aqui em amarelo, vai aumentando, né? Na verdade, a fome, essa aqui em amarelo. A fome vai aumentando. Então, para lidar com essa fome, a gente precisa trabalhar em saciedade. E saciedade, nós vamos aumentar a proteína ao longo do tempo progredindo. Então, você vai começar lá com onde você está ali 1,1 grama por quilo dia, né? E depois vai progredindo até chegar a 2,5, 3,0 gramas por quilo dia. Isso aqui para que você tenha mais saciedade e lide melhor com a fome. Então, além das fibras alimentares, também tem esse papel na saciedade. Por quê? Proteína vai secreta mais CCK, que é um hormônio da saciedade, mais GLP-1 e PYY, que são hormônios da saciedade lá no intestino. Eles vão ser secretados, principalmente no consumo de proteínas, de fibras alimentares ali que vão ter esse papel nessa redução. Além de esse hormônio aqui, ó, o CCK, lá no duodeno ele vai ser secretado logo no início dessa dieta e ele já vai trazendo, ele já vai retardando também, né, essa digestão, fazendo que você sinta menos fome nesse processo. Então são essas estratégias que você vai fazer para melhorando pouco a pouco. São algumas das estratégias que você pode usar, né, para realmente não ficar sem ter um aparato na dieta. Você vê que é muito mais coisa aqui para fazer na dieta do que no treino. Então são essas estratégias que já vão dar um início. Não são só elas, né? Existem outras vertentes, outras coisas que você precisa aprender, mas elas já são um bom começo para que você tenha um bom resultado ali já de emagrecimento no início, já consiga melhorar o seu dia a dia.